Olá, queridos, boa noite a todos. Estamos aqui novamente, eu, tia Maíra, para mais um estudo da evangelização da salinha 3 na noite de quinta-feira. Então, a gente vai iniciar fazendo a nossa prece e depois daremos sequência no estudo do capítulo 16, aquele que titia já falou que a gente não pode servir a dois senhores. Acho que vocês estão lembrados que eu fiz até uma dinâmica do feijãozinho para a gente contar. Enfim, é sobre esse capítulo, nós estamos no item 9. Então vamos fazer a nossa prece, fechando os nossos olhinhos, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, a espiritualidade maior, para que possamos ter a permissão para iniciar o estudo da noite de hoje. Deus nosso Pai, que é só bondade, grandeza e misericórdia. Estamos aqui neste momento reunidos em rede, com um só pensamento, com uma só intenção, que é levar a Tua palavra, os ensinamentos de Jesus, a vida de Jesus, os seus exemplos sagrados, ao lar de cada uma dessas crianças que são participantes, estão matriculados, por assim dizer, na evangelização da casa de Dr. Erma, da salinha 3. Nós pedimos neste momento a permissão da espiritualidade maior para darmos por iniciado esse breve estudo do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, mas principalmente, Jesus, que o Senhor e a espiritualidade maior nos ampare e nos guie no melhor comentário, no melhor entendimento de suas palavras. Então, que a partir de agora os olhos e ouvidos estejam atentos para esses ensinamentos e que possamos dar por iniciado o estudo do Evangelho, capítulo 16, item 9, na noite de hoje. Graças a Deus, graças a Jesus, Dr. Erma, Mãe Benedita, Irmã Sheila. Muito obrigada, que assim seja. Boa noite. Eu hoje estou improvisando um pouquinho na gravação, porque geralmente eu utilizo, um tripé. Então quero falar sobre isso com vocês, que geralmente eu falo em pé, mas eu preciso falar sentada, porque hoje eu tô sem esse tripé e tô tentando ir sem nenhuma ajuda, porque geralmente meus filhos me ajudam na gravação. Então, é por isso que eu tô sentadinha aqui, tentando fazer o melhor possível, tá, meus amores? Espero que dê tudo certo. Então, hoje a gente vai falar sobre o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. A gente já falou sobre a salvação dos ricos, Eu vou fazer aquele breve comentário, preservar-se da avareza, parábola do mal rico, parábola dos talentos. Então, tudo que a gente estuda, ele tem uma sequência que nos leva, que nos conduz a uma reflexão. Já teve a parábola dos talentos, utilidade providencial da riqueza, Falando, aquele que falava sobre a prova da riqueza e da miséria, que a gente até questionou se a riqueza era realmente uma prova, então a gente refletiu sobre isso e o porquê da riqueza e a pobreza serem provas, até que a gente chegou na desigualdade das riquezas. E agora aqui, que a tia Ana falou sobre a desigualdade das riquezas na semana passada, e agora eu vou falar sobre a verdadeira propriedade. A gente vai conversar agora nesse momento, então, capítulo 16, item 9, a verdadeira propriedade. Então, quando a gente fala em propriedade, é alguma coisa que nos pertence, é nossa. O meu carro é meu, a minha casa, a minha escola. Então a gente dá a isso uma relação de pertencimento, A minha cama, o meu quarto. Mas será que é sobre essa nossa propriedade que o Evangelho vem falando? O que será que o Evangelho coloca aqui na instrução dos Espíritos como verdadeira propriedade?
Será que a verdadeira propriedade é tudo aquilo mesmo que a gente chama de nosso? Meu carro, minha mesa, minha cadeira, minha casa, meu pai, minha mãe. Será que é isso que o Evangelho coloca, que os Espíritos nos trazem aqui na instrução dos Espíritos como verdadeira propriedade? Então vamos observar o que realmente o Evangelho vem nos dizer sobre isso? Vamos? Vamos lá então. Vamos iniciar a nossa leitura. Item 9, né, do capítulo 16, a verdadeira propriedade. Enquanto isso, a gente vai refletindo sobre o que é propriedade. De repente, até mesmo sobre essa palavra, propriedade. O homem só possui em plena propriedade aquilo que é dado levar deste mundo. Então, olha só a nossa reflexão, já vamos pensando aí. O Evangelho está dizendo que só é nosso aquilo que a gente pode levar deste mundo. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Então, quando a gente nasce lá bonitinho, lá no hospital, que nossos pais ficam felizes, não sei o que, a gente já encontra um monte de coisa. A gente vai para casa, já encontra nosso bercinho pronto, nosso quartinho pronto, mas não foi a gente que trouxe aquilo, a gente chegou e já encontrou. Então, o Evangelho está dizendo que tudo aquilo que a gente encontra ao chegar e tudo que a gente usufrui enquanto está encarnado, aqui permanece. Se a gente chegou e encontrou aquilo pronto, quando a gente desencarnar, aqui vai permanecer. Forçado, porém, que é abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente o usufruto. O que é o usufruto? O usufruto é aquilo que a gente pode estar usando enquanto a gente está vivo, né? Que às vezes, por exemplo, nossos pais deixam uma casa de herança pra gente. Então, meu pai em vida foi lá e deixou uma casa de herança para mim, usufruto dele. Enquanto ele estiver vivo, a casa é dele. Então, ele pode usufruir, ele pode fazer o que quiser desse imóvel. Quando ele desencarnar, é que vai passar para mim. Então, a gente só possui isso. De tudo que a gente adquirir aqui, mesmo por a força de nosso trabalho, a gente pode usufruir, mas não nos pertence a ponto de podermos levar. E o que a gente vai poder levar para a espiritualidade? Vamos ver. O que é então que ele possui? Se tudo que ele chegou e que ele encontrou, ele não pode levar, as riquezas também que ele adquirir não possui a posse real, o que então que ele possui? Então, o que a gente possui? Se o que eu adquiri aqui, se eu formei riqueza, se eu estudei muito e através do estudo eu consegui um bom emprego, formei riqueza e essa riqueza não nos pertence. O que nos pertence então? Nada. O que é então que ele possui? Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais, isso que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Então é isso que ele possui, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Então a gente reencarna justamente para a gente se melhorar, não é isso? Não é para isso o objetivo da encarnação? Melhorar moralmente, melhorar nossa inteligência. Então, se por exemplo, em uma outra encarnação eu fui assistente social, nessa encarnação eu fiz uma faculdade de serviço social. Eu adquiri com essa faculdade que eu fiz, esse estudo, esse curso, uma inteligência específica. Eu aprendi coisas que eu não sabia antes em nenhuma outra encarnação. Então, tudo isso que eu aprendi na faculdade, no curso de serviço social, é meu. Eu vou desencarnar e vou levar esse conhecimento, ainda que em outras encarnações eu não seja mais assistente social. Mas se por um acaso, enquanto assistente social, eu fui muito bem empregada, eu consegui comprar um carrão, eu consegui comprar uma casa muito boa, um apartamento muito bom, uma casa na praia. Isso que eu adquiri através do curso de serviço social ou a partir do curso de serviço social, eu vou deixar. Eu não vou levar, quando eu desencarnar, carro, casa, por mais que tenha sido o curso de serviço social que tenha me proporcionado isso. Mas tudo que eu aprendi
a nível de inteligência, a nível moral, através desse curso, isso sim eu vou levar, porque isso pertence à minha alma, ao meu espírito, não ao meu corpo. Então, tudo que a gente adquire, que é usado apenas para o corpo, é usufruto, não é nosso, a gente não leva. Então, isso o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Então, quer dizer, a inteligência, os conhecimentos adquiridos, sejam eles morais, intelectuais, a gente vai levar para sempre, pertence ao nosso espírito. Depende dele ser mais rico ao partido que ao chegar, visto como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Então a gente tem o compromisso, o Evangelho está dizendo aqui na instrução dos Espíritos que a gente tem que ser mais rico ao desencarnar do que ao encarnar, porque ao encarnar a gente chega sem algumas experiências e aqui a gente adquire, a gente melhora moralmente, a gente aprende a ser mais paciente, a ser mais educado, aprende tantas outras coisas, independente de ser um curso universitário ou não, da gente aprender a ler e escrever, não é isso. Tudo que a gente vai aprender aqui, principalmente moral e no que tange também intelectualidade, é o que a gente vai levar. Então a gente não pode partir da mesma forma que a gente chegou. Não tem quando a gente viaja, está ocorrendo aqui, a gente viaja e a gente fala assim, eu vou levar essa lembrancinha desse lugar. Aí a gente vai lá e compra. Então, quer dizer, a gente não vai embora daquele lugar que a gente foi passear, conhecer, da mesma forma que a gente chegou. Tem gente que vai com uma mala, só volta com duas, cheias, de tanta coisinha que adquire e que compra. Então, é a nossa encarnação. Às vezes a gente vem com uma malinha só. Chega aqui, a gente adquire tantas coisas a nível intelectual e moral, que aí a gente volta com mais uma mala que não é uma mala física, mas é uma mala de conhecimentos adquiridos e de melhoria espiritual. Então, não depende da gente sair muito melhor do que a gente chegou. Às vezes a gente chega até vazio, só com a roupa do corpo e volta com uma bagagem maior. Então, depende de nós sermos mais ricos ao partir do que ao chegar. Então, vamos lá. Tiver adquirido em bem... então tá falando aqui, visto como do que tiver adquirido em bem, resultará a sua posição futura. Quando alguém vai a um país distante, constitui a sua bagagem de objetos utilizáveis nesse país. Não se preocupa com os que ali seriam inúteis. Procedei do mesmo modo com relação à vida futura. Aprovisionai-vos de tudo que há de lá vos possais servir. Então, por exemplo, se eu vou para o Canadá eu sei que é frio. Eu vou levar um biquíni? Não vou levar um biquíni, eu vou levar um casaco de pele. Porque eu sei que lá eu vou precisar de um casaco de pele. Então, a gente está encarnado. O que a gente vai precisar quando a gente desencarnar? E aí a gente tem que estar pensando que essa viagem é uma viagem certa. A gente já está lá, com a passagenzinha na mão. A gente pode não saber o dia que vai viajar, mas a gente sabe que a gente vai fazer essa viagem. Então, enquanto a gente está encarnado, o que a gente vai fazendo? Todo dia adquirindo uma nova qualidade para ir colocando nessa nossa bagagem. Porque é isso que nós vamos precisar na espiritualidade, não é verdade? Então, está dizendo aqui, aprovisionai-vos de tudo que de lá vos possais servir. Então, a gente tem que fazer provisão, a gente tem que estar juntando tudo que lá vai ser positivo. Até eu botei aqui, preparar-se para a vida futura, que será a qualquer momento. E isso é um investimento no espírito. Eu anotei aqui para a gente não esquecer de falar. Então, a gente precisa investir no espírito, porque esse investimento é que nos será útil para quando a gente desencarnar. Porque lá na espiritualidade, a gente não vai precisar mostrar, olha, eu tive carro, eu estudei na melhor escola, eu fui um chefe de um setor. Não é isso. Lá a gente vai precisar dizer como a gente se comportou diante dos nossos problemas, quais foram as nossas atitudes diante do próximo, quantos socorros, quanto trabalho no bem eu fui capaz de fazer. Isso é importante para nós. Isso será
o que vai validar o nosso passaporte em lugares melhores. Porque já pensou eu chegar lá na espiritualidade com orgulho, vaidade, egoísmo e querer entrar numa colônia maravilhosa, vamos supor no nosso lar, que é a que a gente mais conhece, chega lá e vai dizer, não, Maíra, você não tem bagagem para ficar aqui, você não tem vibração suficiente para ficar numa colônia como essa. Aí vai eu com a minha malinha nas costas, com aquele meu saquinho de pano amarrado, com a minha trouxinha, para um lugar que eu mesma serei atraída como? Pelas minhas atitudes, não é verdade? Pelo peso da minha bagagem. Então a gente precisa pensar nisso. Ao viajante que chega a um albergue, bom alojamento é dado, se o pode pagar. A outro de parcos recursos, toca um menos agradável. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. Então, às vezes, a gente não tem nada nosso. A gente fala, eu fui filha de fulana. A minha mãe fez muita caridade. A minha mãe ajudou muito. A minha mãe estudou muito. Mas não é nosso. Conta o que é nosso. É individual. A nossa bagagem é individual. Os nossos recursos são individuais. Quanto ao que nada tenha de seu, vai dormir numa enxerga. O mesmo sucede ao homem à sua chegada no mundo dos espíritos. Depende dos seus haveres, o lugar para onde vá. Depende de suas conquistas, né? Para onde ele vai. Não será, todavia, com seu ouro que ele o pagará. Então não adianta ter muito dinheiro, ouro, joias, não é isso. Não é com isso que vai pagar. Ninguém lhe perguntará quanto tinhas na terra. Que posição ocupavas? Era príncipe ou era operário? Perguntar-lhe-ão. Que trazes contigo? Não se lhe avaliarão os bens, nem os títulos, mas a soma das virtudes que possua. Gente, toda atitude no bem é um trabalho que vai ser contabilizado. Às vezes a gente é criança, pensa que a gente não é capaz de ajudar, mas ainda é um espírito, um corpo infantil, ele pode ser muito útil. Útil a um coleguinha da classe, útil aos nossos vizinhos, né? Sempre ajudando um vizinho ou outro, trazendo alegria para o nosso lar, nos nossos pais. Então, sempre, em qualquer circunstância, podemos sim ajudar. E isso vai ser nosso, conquista nossa. Ora, sob esse aspecto, pode o operário ser mais rico do que o príncipe. Aí a gente lembra da rainha de França, né? Foi rainha na terra. E ela ainda coloca assim, rainha na terra. Fui rainha na terra. E encontrei na espiritualidade pessoas que estavam na terra enquanto encarnados abaixo dela, em posições bem mais altas que a dela. E ela coloca assim, encontrei acima de mim, bem acima. Então não foi o fato dela ser rainha na terra que chegou na espiritualidade, ela continuou a ser rainha, não. Muitos subalternos que foram subalternos dessa rainha aqui encarnada, quando desencarnou, estavam em situações muito melhores que a dela. Em vão alegará que antes de partir da terra, pagou o peso de ouro a sua entrada no outro mundo. Responder-lhe-ão, os lugares aqui não se compram, eles conquistam-se. Então, o lugar para onde a gente será atraído após a encarnação será para nós uma conquista. E vamos ver como que a gente conquista esse espaço? Como que a gente vai conquistar esse lugar? Como a gente faz para ser atraído para este lugar? Conquistam-se por meio da prática do bem. Com a moeda terrestre, has podido comprar campos, casas, palácios. Aqui, tudo se paga com as qualidades da alma. És rico dessas qualidades? Então, aqui, os espíritos perguntam para nós, somos ricos dessas qualidades? Não é com dinheiro, são com qualidades morais. Tudo se paga com as qualidades da alma. E a espiritualidade pergunta, és rico dessas qualidades? Sê bem-vindo e vai para um dos lugares da primeira categoria, onde te esperam todas as venturas. És pobre delas? Vai para um dos da última, onde serás tratado de acordo com os teus haveres. Pascal, Genebra, em 1860.
Então, gente, a gente vai percebendo aqui que a virtude que nós adquirimos é a virtude que levamos, né? Não adianta pensar em riqueza material, em riqueza que a gente já encontrou no mundo. A gente precisa ter conquista, e a nossa conquista é moral, a nossa conquista é espiritual, a nossa conquista é trabalho no bem. Ao desencarnar, ninguém nos perguntará quanto de dinheiro a gente juntou, quanto de riqueza, de bens materiais. Ao contrário, não condenando a riqueza material, não. Ela, como nós vimos pela prova da riqueza, ela serve para impulsionar o progresso. Então, se financeiramente, para o mundo, nós somos pessoas de sucesso, nós temos a obrigação de sermos bons patrões, de sermos generosos, de ajudar os nossos irmãos mais necessitados, que é para isso, esse é o objetivo da riqueza. Então, vamos refletir e que essa lição seja todo dia uma lição para ser refletida através dos nossos atos, das nossas atitudes, e que a gente possa ser cada dia um pouco melhor do que a gente foi ontem. Então, a gente tem que pegar isso como missão. É a nossa bagagem espiritual. Todo dia a gente vai colocar, a gente tem um compromisso de colocar um apetrechozinho, um bibelôzinho. Todo dia, qual seria esse apetrecho, esse bibelô? Seria o nosso trabalho no bem, o nosso não egoísmo, a nossa caridade, a nossa generosidade, bondade, fazendo bem sem olhar a quem, fazendo bem sem cessar, independente de posição, porque hoje estamos bem, graças a Deus. Hoje estamos com recursos materiais suficientes para atravessar essa pandemia. Temos provisão, tenho certeza que muitos dos que nos ouvem têm a despensa cheia, têm a mesa farta, graças a Deus, mas oremos e trabalhemos por todos aqueles que não têm. É um momento pandêmico e muitos irmãos nossos estão em necessidade. Então, que nós possamos ajudar, não só materialmente, mas doando recursos espirituais para a sustentação do universo neste momento, bem como a sustentação dos nossos irmãos de caminhada. E quem são nossos irmãos, né? São todos aqueles que estão aqui encarnados na labuta conosco. Então, que a noite de estudo tenha sido agradável, tenha sido uma noite de reflexão positiva para cada lar aqui representado, que nós possamos pensar todo dia em qual bagagem nós queremos amealhar, juntar para levar para a espiritualidade e o que é realmente a riqueza, qual é realmente a verdadeira propriedade que vem falando aqui no Evangelho, na instrução dos Espíritos, tá? Então, um beijinho, a gente vai fazer a nossa prece agora, tá, meus amores? Então, vamos elevar nossos pensamentos a Deus neste momento, em agradecimento, Jesus, por estes momentos de estudo, de reflexão. Reflexão essa que é primeiro para nós que lemos, que conduzimos os pensamentos. Então, para que nós possamos também entender, entronizar todo esse pensamento, todo esse estudo, todo esse ensinamento. Então, Jesus, pedimos que o Senhor e a espiritualidade maior possa abençoar cada lar aqui representado. Irmã Sheila abençoando as criancinhas da evangelização, todas elas, seja de qualquer turma, do berçário até a mocidade, que Irmã Sheila possa estar cuidando de cada uma delas. E também que Dr. Herman possa visitar esses lares, amparando os pais, os irmãos, a família, né, consanguínea de cada um, também a nossa família espiritual. Muito obrigada pela sustentação dessa hora, pelos ensinamentos. Benfazejos, Jesus, que o Senhor possa permanecer conosco, Irmã Sheila, querida, Mãe Benedita, Doutor Herman, possa estar nos abençoando, nos guardando e protegendo neste momento. Muito obrigada por tudo, que assim seja.
Então, após a prece, minha despedida, um beijinho a todos. Nós estamos no Outubro Rosa, por isso a nossa camisa mudou de verde para rosa. Lembrando da conscientização do câncer de mama, né? Que a gente precisa se conscientizar, fazer o autoexame, também estar com nossos exames em dia, para que nossa saúde seja ok. Então, tanto serve para as mamães quanto os papais, para nos incentivar, né? E essa luta é uma luta de todos nós. Então, que a gente possa passar por esse Outubro Rosa com saúde e alegria nos nossos corações, tá? Beijo, saudade de todos. Fiquem com Deus, amores. Tchau, tchau. Desbravador de novos mares, depende só de teus cantares. O renascer de um mundo bom, bem melhor. Jovem, jovem, com sangue novo e peito aberto, será traçado o rumo certo. Guiaremos o mundo ao amor, guiaremos o mundo ao amor. E quando amanhecer, o sol de primavera desvenda a nova era em mim e em você. E quando amanhecer, o sol de primavera desvenda a nova era em mim e em você. Desbravador de novos mares, depende só de teus cantares. O renascer de um mundo bom, bem melhor. Jovem, jovem, com sangue novo e peito aberto, será traçado o rumo certo. Guiaremos o mundo ao amor, guiaremos o mundo ao amor. E quando amanhecer, o sol de primavera desvenda a nova era em mim e em você. E quando amanhecer, o sol de primavera desvenda a nova era em mim e em você.